Amém. O título da nossa lição hoje é Neemias, Jejum e Oração. Este é o título, embora vamos também estudar livro também de Neemias, mas eu estava simplesmente ainda a referir o título da lição. Mas podem já abrir o livro de Neemias, capítulo 1, que vai ser também objeto da nossa meditação, ou da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, mas o título em si é Neemias, Jejum e Oração. E muito rapidamente queria fazer perguntas. Alguém voluntariar para responder as diferenças entre jejum e oração? Qual é a diferença? De uma forma muito breve, muito concisa. Pronto, outras respostas. Qual é a diferença assinalável entre jejum e oração? Não fiquem tímidos. Sintam-se à vontade. Isso também até nem é uma pergunta muito difícil. O jejum fortalece a nossa carne. Mas também a oração fortalece. Mas está tudo correto. Fortalece, não está errado. Sim, irmã. E outras respostas. Queria mais ouvir outras respostas. Sim, irmã. Isso é verdade. E outra, sim, irmã. Sim, exato. Outras respostas. Acho que não sei se alguém mais quer responder. Mas alguém, se não houver mais voluntários, vocês todos responderam corretamente. Está tudo certo. As respostas, todos deram a resposta certa. Agora, é claro, quando nós falamos de jejum, jejum envolve mais situações de rupturas, situações mesmo seríssimas que põem em causa a nossa integridade ou de uma situação mesmo muito preocupante. Essa ideia do humilhar-se, o quebrantar completamente, no sentido de nós abdicarmos daquilo que é bom para nós, no sentido, por exemplo, abdicar da alimentação, não comer e ficar permanentemente em oração, são casos muito sérios. E nós sabemos que as pessoas, os crentes, nós somos chamados a orar sem cessar. Mas, que eu saiba, nós não somos chamados a jejuar sem cessar, porque senão também íamos morrer, obviamente. Temos casos de alguém que ficou mais tempo em jejum, que é a única pessoa que consegue fazer isso, que é o Senhor Jesus Cristo. Ficou quantos dias? 40 dias. Ninguém aqui consegue fazer isso. Se fizer isso, corre mesmo risco de vida. Mas o jejum é um caso de ruptura, de nós abdicarmos, de não comermos. Mas não é só de não comermos. Porque há pessoas, por exemplo, mesmo que não sejam crentes, que fazem jejum diariamente. Há pessoas que conseguem fazer isso. Fazem às vezes jejum parcial. Estou ainda a falar de uma perspectiva secular, porque na tendência que nós vivemos cada vez mais, há uma ênfase nessa ideia de jejum intermitente. Isso secularmente, as pessoas, parece que há um estímulo a isso, das pessoas ficarem algum tempo sem comer, pronto, mas tem outras finalidades que não é benefícios propriamente, se formos ver do ponto de vista espiritual. Podemos falar do ponto de vista de saúde, essas coisas todas. Mas há pessoas do mundo que fazem isso, jejum, que tipo coisa, pronto. Mas nós, a nossa perspectiva de jejum espiritual é uma postura de abdicarmos daquilo que são a comunidade do nosso corpo, a satisfação das necessidades básicas que requer o nosso corpo, nomeadamente comida e até bebida. Há pessoas que nem sequer bebem. Aliás, a tradição, nós na Guiné-Bissau, quando a igreja decide fazer jejum, durante o dia todo não conta nem água nem bebida, não conta. Isso, literalmente, as pessoas ficam nesse processo sem comer, sem beber durante o dia todo. Pronto. Aqui fazem-se isso, mas que eu saiba, as pessoas bebem líquidos e além de mais, também nunca presenciei aqui na nossa igreja, não sei, já estou mais tempo de nós termos uma experiência aqui de jejum durante muitas horas. Nós fazemos, às vezes, cultos de vigílias, que são algumas horas, mas mesmo assim essas horas ainda acabam. Nós comemos, há ali sempre alguma coisa para comer, etc, etc. Pronto. Mas, voltando a essa ideia de jejum, jejum é uma situação de urgência, iminência, que faz com que nós próprios somos levados a fazer isso. Repara, Jesus foi acusado porque os seus discípulos não jejuavam, como João Batista. E Jesus mostrou lá que eles não precisavam, porque tinham essa proteção de ele estar com eles. Mas no dia que ele não estiver, eles vão, bem entendido, vão acabar por fazer isso. Porque a realidade mesmo vai impor para nós fazermos isso. E as pessoas, quando estão com problemas seríssimos de saúde, nós, os crentes, problemas que envolvem, podem correr riscos de perda, situações às vezes iminentes, é como nós falamos, as pessoas têm que orar.
Estou a falar dos crentes. Há pessoas que não oram, negligenciam, embora não devia ser. Mas quando mesmo começa a vir problema, ou estão a vislumbrar um problema, eles não oram. Oram ou não oram? Oram, inevitavelmente. Essas pessoas que não oram, estou a falar dos filhos de Deus, aqueles que são realmente filhos de Deus, podem negligenciar a prática da oração. Mas quando começa a haver problema, ou quando perceberem que alguma coisa vai acontecer, que não aconteceu ainda, pode acontecer, vão começar a orar. Embora a oração tem que ser não só nessas perspectivas, mas também tem que ser oração preventiva. Nós não temos que orar quando chega um problema, nós temos que orar antecipadamente para que o problema não chegue. Situações que nem sequer antivemos, nós temos que orar para estarmos preparados. Mas a questão de jejum é essa questão de privação, de nós privarmos de algo que é de bom, para nos humilharmos na presença de Deus, para nós podermos ver Deus a solucionar esses nossos problemas, de lançarmos, tirarmos todas as nossas vaidades, aquilo que são as nossas comunidades, para podermos procurar a vontade de Deus. E obviamente que Deus fica honrado com essa nossa postura. Por quê? Porque em última instância nós estamos realmente à procura do refúgio nele. E isso tem muito sucesso. A ideia de jejum, infelizmente no nosso meio não é muito cultivado, mas era bom que nós pensássemos nisso. Mesmo que não seja feita na comunidade, as pessoas têm que cultivar na sua vida prática particular de fazer isso. Tem muitos benefícios de nós, quando nós propriamente vamos orar por situações, como eu disse, que não precisa necessariamente ser casos iminentes, embora na generalidade dos casos sabemos que é, mas às vezes situações que nós, enfim, estamos a idealizar daqui a algum tempo, ou que queremos realmente ver Deus a transformar a nossa vida, a mudar a nossa vida numa perspectiva positiva, nós podemos buscar isso. Isso eu falo disso como também a perspectiva da própria vigília também. A ideia de vigília, quando a pessoa está a ter vigilância, é a ideia inclusive até de abdicar também do seu próprio sono para buscar a Deus durante a madrugada, durante a noite. E essas coisas todas têm um grande impacto na vida da pessoa e sobretudo nas coisas que a pessoa propõe. Obviamente que a pessoa espera que a vontade de Deus seja feita, porque nós sabemos que em todas as circunstâncias a oração, e tanto a oração como o vigília ou o jejum, nós sabemos que a vontade de Deus que deve prevalecer, não a nossa vontade. Mas isso demonstra em quem nós temos, enfim, em quem está centralizado a nossa fé. Mas rapidamente, para termos o texto da nossa passagem bíblica, que é Neemias, de capítulo 1 e seguintes. Eu vou convidar um irmão ou uma irmã para nos ler nos primeiros 3 versículos deste capítulo. Neemias capítulo 1 até 3. Quem encontrar primeiro pode dirigir em voz alta nesta leitura bíblica. Obrigado pela leitura. Desde logo, nós vemos aqui a história de um homem, Neemias, que é um homem revolucionário, que assim podemos dizer, mas além de ser revolucionário, um homem íntegro, um homem comprometido, um homem que olhava, acima de tudo, para Deus. Mas por quê? Porque ele tinha os conceitos dos princípios e valores da palavra de Deus. E aqui no versículo diz: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Desde logo nós vemos aqui essa figura Neemias. Neemias, que era um judeu, embora não nascendo na sua própria terra, tudo indica que já nascendo numa perspectiva de cativeiro ou noutras circunscrições onde vigorava o paganismo, mas não perdeu a sua origem, não deixou de ter aquilo que se esperava de qualquer pessoa que faz parte do povo de Deus. Ele recebeu a educação do seu próprio povo, não obstante não nascer, enfim, naquilo que podemos considerar Israel, território de Israel, mas ele recebeu a educação e sabia da sua origem, de onde é que ele veio e qual o que é que se esperava dele. Mas nós vemos aqui que ele, filho, fala aqui mais ou menos da sua identidade, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã aqui, neste caso, uma das cidades que se limitava a essa cidade do próprio rei,
mas também ele servia nessa circunscrição com uma posição de grande destaque como copeiro do rei. Uma pessoa que nós podemos dizer assim, em última instância, braço direito do rei. Uma pessoa que tinha uma posição destacada, apesar, como nós podemos considerar, uma pessoa que nasce num território que normalmente é muito comum, filho dos imigrantes. Quem é imigrante, apesar do seu filho não nascer na sua terra de origem, mas espera-se que dê educação para saber a sua verdadeira origem. Não deixa de ter outra origem, enfim, derivada, mas a sua origem, neste caso, que nós usa-se mais corretamente direito de sangue. Agora está em voga esses dias de falar da cidadania e questão da nacionalidade. Está patente aqui em Portugal, mas como sabem, e qualquer pessoa sabe, mesmo os próprios imigrantes, não precisa estudar o direito para saber isso, há 3 formas que se pode ter nacionalidade. A nacionalidade por sangue, no sentido que quem é português e vier a ter filho, independentemente em qualquer parte do mundo, esse seu filho pode ter português. Por quê? Porque tem sangue português, aquilo que se chama o ius sanguíneo, direito de sangue. Pronto. Das pessoas, qualquer português que esteja aqui, mesmo esteja na África do Sul, esteja na China, se tiver lá o seu filho, esse filho pode reclamar a cidadania portuguesa por causa do direito de sangue, por ter sangue português. Mas, além disso, quem também nasce num território, automaticamente, ele chama-se direito do solo. Quem nasce num território, ele é cidadão daquele território. Isso já vinha desde períodos milenares, desde direito romano, da antiguidade. Quem nasce num território, ele automaticamente é cidadão daquele território. Logo, pode acontecer uma pessoa nascer num território, normalmente os filhos dos imigrantes tomam essa nacionalidade, mas ao mesmo tempo também podem tomar a nacionalidade dos seus pais, ou até dos seus antepassados, por questões de sangue, afinidade do sangue. Com uma outra modalidade, que é ter a nacionalidade por naturalização. A pessoa está num país durante algum tempo, por causa da integração, acaba também por ter essa nacionalidade. Logo, são esses fatores todos conjugados. Mas se nós formos ver, por exemplo, quem é imigrante procura educar os seus filhos de sabendo também a sua origem. Essa é a razão pela qual os filhos de imigrantes impõem-se que saibam também falar a língua dos seus próprios pais, porque os pais falam essas línguas com os filhos. Filhos dos imigrantes portugueses em França devem falar português, apesar de também falarem português, já também falar também francês. Não precisam ser ensinados isso porque vão aprendendo na escola, na convivência. Mas os pais fazem questão de falar com eles português, como nós também aqui, filhos de qualquer guinense, cabo-verdiano ou angolano, não sei, Angola até, pronto, não falam assim tanto dialeto, se calhar é mais difícil. Mas nós guinenses cabo-verdianos, os filhos falam crioulo, podem não falar, mas percebem, sabem, porque é isso que os pais falam para saberem, pronto. As pessoas procuram sempre deixar esse legado para quê? Para a pessoa saber a sua origem. Pronto. E isto também aconteceu. Neemias nasceu num contexto diferente, que não era da sua terra, mas ele sabia da sua origem, a origem dos seus pais. E ele estava profundamente comprometido com isso. E nós vemos que ele conseguiu ter uma posição de grande destaque, porque era copeiro no Palácio Real. E uma pessoa que é copeiro do rei, que é cargo de grande confiança, sobretudo naquela altura, mesmo nessa altura, mesmo no contexto de hoje, quer dizer, essa pessoa, se quiser pôr termo ao seu próprio senhor, consegue. Por quê? Por lhe envenenar, nestes casos. E as pessoas, normalmente, que servem no Palácio Real, sobretudo chefe, tem que ser uma pessoa de estreita confiança. Muita confiança. É como quando uma pessoa mete um mordomo, uma pessoa em casa, para cuidar dos seus alimentos. Mesmo até que não seja uma pessoa muito importante, tem que ser uma pessoa de confiança, porque essa pessoa fica a saber da vida daquela pessoa através da sua rotina e pode passar isso fora. Por isso nós vemos, por exemplo, as figuras públicas, as pessoas são ricas, quando quem vai trabalhar ali vincula um compromisso de sigilo profissional para não estar a revelar pormenores, porque a pessoa sabe como é que é hábito daquela pessoa, etc. Logo, é uma pessoa de confiança que está ali. Agora, imagine quando nós estamos a falar de rei ainda por cima, naquela altura, que é muito destacado. Logo, ele tinha esse papel bastante proeminente ali. Mas, mesmo assim, ele não se deixou levar, estava também sensível à realidade do seu povo, sobretudo do seu povo e também dos seus antepassados, dos seus pais. Mas nós vemos aqui, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã,
a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, olha só como é que chama, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Desde logo nós sabemos que o povo de Deus, o cativeiro babilônico, teve 3 fases. Eles não foram levados todos de uma vez. Eles foram levados sequencialmente até no fim dos anos 585 a.C. Mas nós vemos, por causa de Deus, eles foram levados ao cativeiro porque tinham desobedecido às ordens de Deus. Mas Deus depois tocou também no coração do rei Ciro, que deu um decreto para os judeus voltarem, depois de um período de praticamente 70 anos, para voltarem para a sua própria terra. E isso também aconteceu de forma sequencial, não voltaram todos de uma vez. Da mesma forma que não foram levados todos uma vez, havia grupo, no regresso também não foram todos uma vez. Pronto. Mas já havia outras pessoas que já tinham ido, a primeira leva que foram. Por exemplo, Esdras precedeu Neemias. Eles foram lá. Mas podemos considerar Neemias uma pessoa que já nasceu lá e tinha o seu estatuto, a sua condição de vida desafogada. Não precisava estar preocupado com outras situações que poderiam até criar um embaraço, etc, etc. Porque nós sabemos a tendência do ser humano é olhar mais pelo seu próprio umbigo do que propriamente para os outros. Podia pensar assim. Mas nós vemos que esta figura aqui, Anani, que um dos meus irmãos que voltaram, esses eram judeus. E eles quando voltaram de Judá, perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Ou seja, fez questão de perguntar, tentar saber. Normalmente, para uma pessoa bem intencionada, quando quer saber de uma coisa, quando nós perguntamos, é porque temos algum interesse em saber daquele assunto. A primeira questão. Mas também, da mesma forma, quando nós perguntamos, também temos de estar predispostos a ajudar. Sabemos que nem sempre acontece. Há pessoas que são muito bisbilhoteiras, que querem mais saber para depois fazer fofoquice e por aí fora. Mas, quando é uma coisa, um sentimento genuíno, a pessoa quando pergunta, quando vai perguntar uma questão, tem que estar disposto para também ajudar. Imagina agora eu chego, por exemplo, para o irmão e diz assim, irmão, como é que está a tua situação financeira? Embora perguntar não ofende, há perguntas às vezes que podem ser ofensivas. Mas vamos partir do princípio, como diz a sabedoria popular, perguntar não ofende. Mas imagina eu pergunto, irmão, como é que está a tua situação financeira? Pode ser uma pergunta da minha parte genuína. Mas se eu fizer essa pergunta, posso também estar preparado de ouvir até 3 respostas. Pode-me estar a dizer assim, olha, mas tu não tens nada a ver com isso. Mas isso, eu sei que não é mal educado, não vai responder assim. Eu posso também responder assim, dizer assim, olha, por acaso estou bem, graças a Deus, tenho tido uma situação financeira muito estável, está tudo bem. Pronto. Mas também pode ouvir outra coisa, olha, estou a passar por uma situação de dificuldade e por problemas. Logo, quando a pessoa diz que está a passar por situação de dificuldade e problema, o que é que espera então de nós? É para ajudar, não é para ouvir tudo e diz, tá bom, olha, tá bom, pronto, que Deus te ajude, vai correr tudo bem. Quer dizer, isso aí é mais complicado. Porque nós, quando nós vamos perguntar, nós também temos que estar, até podemos dizer isso e não ajudarmos financeiramente e comprometemos a orar por aquela pessoa também. É uma forma de ajuda para que Deus ajude a pessoa a encontrar solução. Mas é sempre importante quando nós vamos fazer perguntas para também estarmos preparados para ajudar, porque a ideia de fazer pergunta é uma ideia de preocupação. Se a pessoa está preocupada com outra, é para também poder ajudar a pessoa a encontrar solução se eventualmente estar a surgir problema. Mas nós sabemos que a realidade prática não é bem assim, porque as pessoas às vezes mais perguntam para mais saber da nossa vida e até para saber da nossa desgraça do que propriamente estar solidários conosco para nos ajudar. Acontece ou não acontece? Eu não estou a dizer aqui nenhuma mentira, certo? Isso acontece na generalidade, ou em muitas situações. Mas nós vemos aqui quem está de boa fé, que está preocupado, que neste caso, do servo do Senhor, ele perguntou a Ananias sobre a situação dos judeus que escaparam, ou seja, aqueles lotes que já tinham sido dado permissão de voltar para Jerusalém. Mas não só disso, como também da situação de realidade lá em Israel. Pronto.
Depois de perguntar, ele teve resposta. E a resposta, obviamente, não era resposta favorável. Presumo também que ele já estava à espera também dessa situação. Porque há perguntas que nós fazemos, que nós antevemos, que poderá ser situações que não vai ser favorável. E disseram-me, a resposta, os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas ao fogo. Quer dizer, isso aqui nós vemos a situação deplorável que se encontrava o povo de Deus. Desde logo, os que foram levados, os que estão lá, estão em grande miséria e sofrimento, desprezo, em grande miséria. Estão numa situação de calamidade, numa situação de pobreza, numa situação de angústia, de uma situação de sofrimento. Mas, além disso, também envolto numa situação de insegurança. Por quê? Porque o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas ao fogo. O muro de Jerusalém, enfim, ficou devastado. E não há segurança, porque o muro de Jerusalém era entendido como fortaleza, proteção, não só para poder evitar o ataque do exterior do inimigo, como também proporcionavam aqueles que ficavam lá sob a vigilância, sob proteção dos juízes, que zelavam pela própria justiça, pela própria legalidade. Ora, se não há proteção, juízes, neste caso, aquilo que nós podemos falar hoje na nossa linguagem contemporânea, não espiritual, mas secular, o Ministério Público, que guia pela legalidade do Estado, que em última instância vai zelar pela própria legalidade. Mas isso não estava a acontecer, havia insegurança, não havia muralhas, o povo estava na miséria e na pobreza. Era uma situação bastante preocupante. Este é o relatório que o irmão Anani respondeu ao servo do Senhor. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, no versículo 4, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ao ouvir este relato, o que é que ele fez? Ele caiu-se em si, caiu em oração. Ele ficou muito tocado porque a situação era grave, para não dizer gravíssima. E ele estava a identificar com o seu próprio povo. Ele estava a identificar com aqueles que estavam em sofrimento, que eram votados ao fracasso, à miséria e à insegurança. Ele estava a identificar. Podíamos pensar, Neemias não estava perante essa situação. Ele não tinha problemas de fome, não tinha problemas de segurança, não tinha falta de nada. Tinha uma posição, um estatuto social, tinha poder e tinha muitas coisas que nem sequer devia estar preocupado com isso. Mas mesmo assim, e muito menos pessoas que ele nem sequer conhecia. E voltamos novamente a esse exemplo daquelas pessoas. Por isso é importante a ideia de educação. Porque quando nós educamos as pessoas, sobretudo os nossos filhos, as pessoas que são só a nossa tutela, essas pessoas já também acabam por familiarizar com aquilo que é a nossa realidade. Acabam por familiarizar. Porquê? Porque foram educados nessa perspectiva. Ele não tinha nunca ido a Israel, nem sequer nunca tinha lá estado. Mas nós vemos como é que ele comoveu perante essa situação. E estes versículos também remetem-nos para a ideia de nós temos que também estar sensível à dor e sofrimento dos outros. Sobretudo à dor e sofrimento dos nossos irmãos. Sabemos que, temos realidades diferentes, temos situações diferentes. Nós não estamos todos costuma dizer que estamos todos no mesmo barco, mas essa ideia é bastante questionável. Nós estamos todos no mesmo barco. Mesmo até que estivemos todos no mesmo barco, uns estão numa situação mais em cima, outros estão numa situação em baixo. Mas, em determinados casos, às vezes, a nossa realidade não é sempre a mesma coisa. Isso quer seja a nível familiar, a nível social e mesmo na igreja. Nós não temos todos os mesmos problemas. Há pessoas que não têm problemas. Quando digo não tem problemas, podemos considerar assim problemas sérios, coisas. E há outros irmãos que têm problemas, que estão conosco. E nós temos que ser sensíveis a esses problemas. Mas nós sabemos que, infelizmente, não é sempre isso que acontece. O facto de eu ter trabalho e outro irmão não ter trabalho, eu tenho que estar solidário com o irmão que não tem trabalho.
interceder para que Deus ajude esse irmão que está desempregado a poder encontrar solução para ter trabalho. Porque se não tiver trabalho, essa pessoa vai ter dificuldades, sobretudo naquilo que são mínimos que se espera da dignidade do ser humano. Mesmo já tendo trabalho, já não é garantia de que vamos estar bem. Agora imagine se nós não temos trabalho. E nós temos que preocupar com aqueles que não têm trabalho. Da mesma forma, aqueles que estão ainda numa situação mais grave ainda, de estarem indocumentados, que estão ilegais. Irmãos nossos, que nós temos de estar sensíveis a esses problemas, como situações de irmãos que estão doentes, o facto de termos saúde, nós temos que olhar por outros que estão doentes e ter sensibilidade e abertura de poder não podemos ajudar porque nós somos médicos, embora temos aqui 2 médicos aqui na sala, mesmo assim também, mas podemos orar, podemos incentivar e podemos encorajar. E podemos até fazer muitas coisas que nem precisamos estar a lançar aqui holofotes para promover. Como também as pessoas que estão a sofrer. Há várias situações, nós temos que estar sensíveis aos outros, porque quando nós não somos sensíveis às dores dos outros, nós acabamos por ver no nosso egoísmo, no nosso individualismo e perdemos aquilo que é a marca de Deus na nossa vida. Mas, vemos suceder que ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Chorei e lamentei. Quando nós choramos, enfim, porque queremos chorar, embora podemos chorar por coisas boas. Mas esse tipo de choro é diferente com os choros de problemas. Porque o choro da alegria é que nós não conseguimos, por recebermos notícias boas, nós não conseguimos controlar aquelas emoções e isso desencadeia em nós a ideia de chorar. E certamente nós já temos todos essa experiência de chorar por boas coisas como chorar por más coisas. Quanta diferença há quando nós choramos por coisas boas e por coisas más. Não tem nada a ver. Podem sair lágrimas, mas o coração, a mente, o sentimento é completamente diferente. O verdadeiro choro mesmo, é choro de problemas, de dificuldades, quando envolve situações de injustiça, violação, agressão, perda, discriminação, rejeição, sofrimento, doença. Esse tipo de choro não tem nada a ver com chorar de um filho acabar de nascer, ou de acabar um curso, de conseguir um bom trabalho, de ter, enfim, coisas por aí. Não tem nada a ver. Nós sabemos isso. Mas ele, quando ouviu isto, lamentou, além de lamentar e chorar. E nós não temos que ter vergonha de chorar. A nossa cultura enfatiza muito que o choro, sobretudo nos homens, porque nas mulheres tanto não é reprimido, mas nos homens há aquela coisa, o homem não chora, ou chora por dentro. Pronto. Mas isso é uma visão completamente equivocada. Nós temos que chorar, embora chorar por motivos justificáveis. Também há pessoas que choram por tudo e por nada. Nós não temos que ser vitimistas. Estarmos agora a chorar por tudo e por nada. Qualquer coisinha, chora não. Nós temos que saber resistir às dificuldades e ter fé em Deus. Mas às vezes há casos que isso não é isenção de não termos fé, que temos que chorar. Qual é o problema? Temos que chorar. Ninguém vai me discordar com isso. Os homens também podem chorar e devem chorar em determinadas situações. Até porque o Senhor Jesus Cristo chorou. Chorou ou não chorou? Então, se Jesus chorou, por que é que nós não podemos chorar? Pronto, já está. Se alguém disser o contrário, isso já é um assunto para dizer esse irmão tem que reconsiderar essa posição. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo chorou perante a situação de miséria e de sofrimento que vislumbrava nos outros. E Jesus não precisava de chorar, porque Jesus Cristo não estava mal. Mas ele chorou pelos outros e nós temos que chorar também pelos outros. Mas nós vemos aqui, lamentou alguns dias, estive jejuando e orando perante Deus dos céus. Ele depois voltando à ideia de oração. Oração e jejum, abdicando do conforto, das iguarias que tinha, para entregar-se a Deus, para procurar Deus, para Deus arranjar solução para aqueles problemas que o povo estava a enfrentar. Aliás, como aconteceu próprio com Daniel. Daniel, quando estava também ali, Daniel abdicou. Nós vemos durante 3 semanas, mesmo naquelas situações que já não deixava contaminar, mas ele mesmo nos seus aposentos abdicava durante 3 semanas essa ideia de limitar-se e, enfim, entregar-se ao jejum e oração. Por isso eu estava a dizer, em casos de rupturas, em casos de problemas sérios, em casos de grandes dificuldades, nós devemos sempre lembrar isso.
nunca esquecermos. É pena que na nossa denominação, como eu disse, nós não enfatizamos muito essas realidades. Se calhar devíamos pensar muito nisso, de nós darmos mais ênfase, tanto em termos comunitários como em termos pessoais, de orarmos, de não só orarmos como jejuarmos e até também fazermos vigílias. Nós não enfatizamos muito. E mais, a nossa igreja até faz ainda comparativa, porque nós temos tido até cultos de vigílias aqui, embora não assim tão participativo, outras igrejas comparativamente se calhar nem têm, pronto. Mas é importante nós pensarmos nessa ideia de nós jejuarmos e orarmos e pedir intercessão. Porque nós, quando nós fazemos isso, aí nós estamos preparados, Deus dá-nos soluções e nós também estamos preparados para agir de acordo com a vontade de Deus. Porque, repara, um crente não pode estar a levantar, a fazer as coisas, sem primeiro consultar Deus, sem demorar em oração. Não pode, porque se fizer isso, vai fazer opções e escolhas completamente equivocadas. Jesus, quando começou o seu ministério, ele não levantou até Jesus, se calhar podíamos dizer, nem precisava orar. Mas Jesus, antes de começar o seu ministério, o que é que fez? Isolou-se durante 40 dias. Esse período de jejum e oração que ele esteve 40 dias, 40 noites, foi dali que ele saiu e começou o seu ministério. E nós vemos que o ministério foi de grande sucesso. A igreja, antes de tomar qualquer tipo de decisão, a igreja, e nós também particularmente, nós precisamos procurar Deus. Porque nós temos que tomar muitas decisões, vamos confrontando com muitas situações, vamos fazer muitas opções, aliás, estamos sempre a fazer opções. Nós precisamos consultar Deus, nós precisamos saber. Mas para consultar Deus e saber, consultamos Deus e sabemos a vontade de Deus, temos que conhecer a palavra de Deus. Mas nós vemos aqui que Ele pediu essa orientação. E nós vemos a seguir, já não vou desenvolver, porque quero acabar isto, para não esticar muito. Quando nós vemos o versículo até final desse capítulo, nós vemos que depois ele tomou um engajamento e depois, passado 4 meses depois, Deus abriu as portas porque o próprio rei, Artaxerxes, perguntou-lhe da situação e abriu todas as portas e ele teve que voltar e foi dado credenciais para entrar. Apesar de todos os problemas, porque depois confrontou-se com a situação durante o percurso e depois quando chegou lá e a ruína e a situação de miséria que viu, mas foi um grande homem revolucionário e conseguiu fazer avançar a obra de Deus e reconstruir, juntamente com Esdras, conseguiram fazer avançar a obra de Deus. Mas o sucesso aqui tudo não tinha a ver com a posição, o seu destaque que tinha lá na corte. Não era isso que foi o sucesso. O sucesso foi essa ideia de vigília e oração, porque durante esses 4 meses ele dedicava isso e Deus abriu as portas e tudo foi um sucesso. Por isso, para terminar mesmo, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, a sabermos que em todos os contextos que nós estamos, nós temos que usar a nossa posição para nós darmos a conhecer a vontade de Deus e engajarmos na obra de Deus. A verdade é que há muita gente que acham que, para posições que tem, pelo trabalho que tem, não tem tempo para Deus, nem tem tempo para orar, nem tem tempo para assumir compromissos da igreja. Isso é uma visão completamente errada e equivocada. Porque quando uma pessoa tem a primazia de Deus em primeiro lugar, por mais posição que ocupa, por mais responsabilidade que tem, nunca vai negligenciar o compromisso com Deus, a obra de Deus, o trabalho de Deus. Porque o próprio Deus, apesar de todas essas responsabilidades, vai proporcionar oportunidade para as pessoas fazerem a obra. Mas nós vemos, infelizmente, muitos invocam, tenho tanto trabalho para fazer, tenho muita responsabilidade, tenho aquilo. Se a pessoa tem essas coisas, quem é que lhe deu? Não foi Deus. Para que a pessoa depois não vai priorizar Deus? Mas nós vemos aqui um homem completamente destacado, mesmo assim, preocupado com coisas de Deus, envolveu na obra de Deus, e Deus lhe ajudou e tudo concorreu para a glória e louvor de grande Deus. E isso que Deus espera de nós, é isso também que a lição espera de nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, convido-os a ficarem de pé, para terminarmos com uma palavra de oração. Eu vou pedir à irmã para orar por nós, para terminarmos esse tempo. Amém. Amém.